Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Outras Palavras. Acompanhe conosco. Quais são os principais desafios dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais? Servidores das Superintendências Regionais de Ensino e órgão central continuam a reivindicar do governo a correção de suas tabelas salariais. De Brasília, as notícias da CNTE. Servidores das Superintendências Regionais de Ensino e órgão central continuam a reivindicar do governo a correção de suas tabelas salariais. Educação em debate. Servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central votaram, por unanimidade, pela manutenção da greve iniciada em 27 de julho. A decisão foi tirada em assembleia no dia 26 de agosto, no saguão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Assembleia decide pela continuidade da nossa greve. Neste dia, diante da mobilização, o governo marcou uma reunião de negociação com o Sindiúte MG para o dia 10 de setembro, quando haverá vigília na cidade administrativa e nova assembleia da categoria. A coordenadora geral do Sindiúte MG, Beatriz Cerqueira, ressalta conquistas importantes dos educadores, mas lembra que é preciso também valorizar os servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central. Importante primeiro lembrar que a educação foi jogada num caos na última década e que nós sempre deixamos claro para o governo que eram necessárias várias medidas para retomar a valorização da categoria. Primeiro, o acordo assinado no primeiro semestre foi muito importante, tratou da política de piso salarial e questões gerais de carreira, regras gerais de carreira, e a questão do piso contemplou as 8 carreiras, além dos aposentados. Isso foi uma vitória muito importante. Mas nós temos setores que são aqueles que trabalham nas superintendências regionais de ensino, que são 47, e no órgão central, aqui na cidade administrativa, em Belo Horizonte, que amargaram, além dos péssimos salários, que nós vamos conseguir aí uma correção gradativa até 2018, tabelas salariais díspares, né? Nós temos situações de servidores que fazem funções semelhantes e que têm salários diferenciados. Nós não temos uma regra pela escolaridade, então profissionais de nível médio não têm o mesmo salário de outros de nível médio na mesma carreira. E se nós analisarmos o Estado, escolher a educação se transforma numa punição, porque essas pessoas que são responsáveis pela execução de políticas públicas no estado todo têm as piores remunerações. Se for um analista da CEPLAG, se for na Secretaria de Fazenda, tem salários 3, 4 vezes maiores. Então a luta é para corrigir isso. Quem faz a opção pela educação precisa ter essa valorização. Não é um grande número de servidores, não passam de 5 mil servidores que trabalham em média nesses órgãos, e a greve foi deflagrada exatamente pela demora do governo em fazer essa negociação. No acordo assinado no dia 15 de maio, previa isso no item 18, que o governo faria a negociação das carreiras desses setores, e não aconteceu. Então a greve ela é um instrumento de pressão importante do trabalhador e foi deflagrada por isso, para o cumprimento desse ponto do acordo. Beatriz Cerqueira também explica o que motiva esta greve. Então essa greve ela não é por reajuste salarial.
Às vezes pode parecer estranho para a população, se não é por salário, vocês brigam pelo quê? Bom, a gente briga exatamente por essa correção, de forma que as carreiras no Estado não tenham perspectiva de futuro. Hoje, um trabalhador com mestrado que atua no órgão central da Secretaria vai demorar 15 anos para receber pelo seu mestrado e com salários que não são condizentes à sua formação, se comparado às demais carreiras dos outros órgãos. E é importante também destacar que o Plano Nacional de Educação prevê que os estados e municípios precisam corrigir os salários da educação de forma a se equipararem com os demais profissionais de nível superior. É um setor da educação que a gente não vê, né? Não está no dia a dia, e aí às vezes a gente acha que não existe. Em outros termos, quando a gente fala do trabalhador terceirizado, que a gente vê o resultado do serviço ou reclama quando o serviço não é com a qualidade necessária, mas não enxerga aquele trabalhador precarizado que desenvolve aquele trabalho. Então esse movimento é para resgatar essa questão através das tabelas. É importante reconhecer que na correspondência do secretário de governo, o governo reconhece que existe a distorção, reconhece a legitimidade da greve e aí aponta para uma negociação no próximo dia 10 de setembro. Meu nome é Jael, eu sou de Governador Valadares, trabalho na SRE desde 2002. Nosso trabalho, nossa campanha com essa greve é para a valorização dos servidores de administrativo da Superintendência de Ensino. Por quê? Muitas vezes quando a gente fala educação, quando você lê luto por educação, você pensa em professor. E a gente quer que as pessoas vejam que não é só professor que faz educação, que para o professor estar dentro de sala de aula é necessário que tenha todo um outro pessoal aparando os servidores, o professor dentro da sala de aula. Nós temos as pessoas que limpam as escolas, temos as pessoas que cuidam da vida funcional dos professores, nós temos pessoas que fazem o pagamento, a aposentadoria, e é por isso que a gente está lutando. É uma luta que durante muito tempo foi esquecido, que para o professor estar dentro de sala de aula, tem outros profissionais também dentro da Secretaria de Estado de Educação. E nós fomos durante 12 anos massacrados e por isso que a gente está pedindo agora, através da greve, que seja revista as nossas tabelas salariais. Meu nome é Magda, sou da Superintendência de Uberaba. Estamos nesse movimento para que o senhor governador nos dê uma resposta urgente, uma atenção urgente quanto às carreiras dos servidores das superintendências de ensino, porque elas estão distorcidas há vários anos e sei que ele está nos atendendo, atendeu o piso salarial, mas nós precisamos também dos servidores das superintendências, pois a educação somos todos e contamos com esse movimento. Ruth Madureira, sou analista educacional da SRE Janaúba, norte de Minas. E esse movimento, a importância maior dele foi já começamos ganhando com essa interação com colegas de outras superintendências, e principalmente o ganho atual essa a afirmação da identidade do analista, do técnico educacional como um profissional do quadro administrativo técnico. O movimento está crescendo, é uma crescente, está um movimento forte, e o que a gente está esperando aí, além dessa articulação do sindicato, é que entre em campo também a articulação política, porque com certeza é isso que ainda está faltando, é o tempero que falta. Eu me chamo Alisson, sou técnico da educação na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí. Bom, essa greve tem uma grande importância para nós servidores, porque é a primeira vez em que nós temos um nível de mobilização tão grande. Pela primeira vez nós estamos sendo vistos pelo governo. Nós acumulamos aí nesta última década distorções em nossas carreiras que precisam ser corrigidas. Nós exercemos um trabalho de suma importância para a nossa sociedade
e infelizmente não é valorizado como deveria ser. Então nós estamos aí na expectativa que o governo ofereça uma proposta decente para nós, técnicos da educação, analistas educacionais, para que nós possamos desenvolver melhor o nosso trabalho, contribuindo assim para uma melhor educação do Estado e no país. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Com a decisão do STF, haverá novamente o ajuizamento das ações da URV? Não. O STF, ao julgar a repercussão da matéria da URV, decidiu que a perda remuneratória será limitada à data que houver ocorrido a reestruturação da carreira do servidor. Em Minas Gerais, essa reestruturação ocorreu no ano de 2005 com a edição do plano de carreira. Portanto, as parcelas já foram alcançadas pela prescrição. A voz do trabalhador e da trabalhadora em Minas Gerais. Momento CUT Minas. No Brasil, o direito de todos à comunicação, à liberdade de expressão, à pluralidade de opiniões e ideias esbarra nos interesses de poucos. Com essa centralização dos meios de comunicação em nosso país, a maioria da população perde a representatividade. O ideal seria que a comunicação fosse descentralizada e que todos pudessem falar, pudessem expressar suas opiniões por meio das mídias, e que os canais de televisão comerciais abrissem espaço para a diversidade e conteúdos regionais. Outro exemplo da luta pela democratização da comunicação é o projeto da CUT, que inclui a Rádio CUT, transmitida via web, com conteúdo distribuído a emissoras de todo o país, a TV web, as mídias sociais como Twitter, Facebook, YouTube e o portal Mundo do Trabalho. Os movimentos sociais organizados também se esforçam para garantir a democratização da comunicação no Brasil. O Código Brasileiro de Telecomunicações tem mais de 50 anos. Os blogueiros progressistas avançam. O grupo de jornalistas que utiliza a internet para divulgar conteúdo diferenciado e promover reflexão é cada vez mais a opção de milhares de brasileiros. Mas os blogueiros são alvo de ataques. A gente hoje está disputando num campo totalmente controlado pelo adversário. Os juízes, não estou dizendo do judiciário, mas os juízes são do adversário, os bandeirinhas são do adversário. O nosso gol é um pouquinho maior que o deles. A gente está num campo muito desigual. Até algum tempo atrás falavam que era quarto poder. Eu estou chegando à conclusão de que é o segundo Estado. É bom para a sociedade, mas eu acho que é bom até para a própria mídia convencional, que tenha vozes dissonantes, né? Assim, a democracia precisa disso. O país anda para frente, é melhor, assim, não tem condições da gente morar num país onde toda a mídia tem uma mesma visão de pensamento, uma mesma linha política, uma linha social. É necessário uma maior pluralidade, uma diversidade, e eles não estão acostumados com isso. Você pode dizer que milhões e milhões de brasileiros hoje estão calados. Eles não podem se comunicar. Eles são apenas receptores de informações dadas por meia dúzia de famílias e alguns monopólios midiáticos. Como enfrentar isso? Eu acho que abriu-se uma brecha que eu não sei quanto tempo dura das novas tecnologias. Um passo a gente já deu, né? Os blogueiros, por exemplo, têm se organizado, têm associações, os pequenos empresários da comunicação têm associações também, para poder fazer a disputa política, porque infelizmente o governo brasileiro não está levando essa discussão adiante. Está na mão dos movimentos sociais, das pessoas que se importam com isso. A articulação, uma organização de fato em torno de grandes ideias e do que é liberdade de imprensa para a gente, e um trabalho de convencimento das pessoas que estão fora desses movimentos, tanto de um lado como de outro,
eu acho fundamental nesse momento. Nós precisamos fortalecer os nossos próprios meios, nós não podemos ser pautados por essa mídia que está aí. Comunicação não é gasto, comunicação é investimento na luta de ideias. O segundo grande movimento é lutar para quebrar um pouco o poder desses grupos monopolistas. Então é lutar para democratizar os meios de comunicação. Quando você não regulamenta, quem regulamenta é o poder do mais forte, é o poder do capital. Então, para algumas grandes conglomerados, não interessa regulamentar. Porque ele já detém o meio, ele já detém o instrumento e eles fazem valer a liberdade de expressão deles. Nós não queremos de forma nenhuma cercear o direito de liberdade de expressão de nenhuma emissora. Mas nós também queremos ter o direito de liberdade de expressão. A CUT quer ter o direito. O Movimento Sem Terra quer ter o direito de liberdade de expressão. Temos a clareza da importância que a comunicação é um direito. É um direito dos brasileiros e das brasileiras, por isso é um bem público, por isso tem que se tornar uma política pública. E aí, por isso, nós precisamos fazer todo esse debate de qual comunicação nós queremos para esse Brasil. Mas também nós temos a clareza que o movimento sindical tem que construir a sua rede de comunicação, tem que construir a sua estrutura de comunicação. E para isso, a CUT precisa ter proposta, para isso a CUT precisa construir rede, para isso a CUT precisa articular. Calendário de lutas. Um congresso marcante e histórico por várias razões. De 28 a 30 de agosto último, a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, realizou o seu 12º Congresso Estadual em Belo Horizonte, num evento que teve, inclusive, a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura dos trabalhos, com a participação de milhares de pessoas. Esse ato aqui da CUT em defesa da Petrobras é uma coisa que nos dá orgulho, porque muita gente morreu para que a gente tivesse a Petrobras. A nova direção da Central Única dos Trabalhadores foi eleita por aclamação, já que houve consenso na consolidação de uma chapa única, encabeçada por Beatriz Cerqueira, que foi reeleita. E uma novidade, é a primeira vez que a direção da CUT em Minas Gerais está sendo composta de maneira paritária, ou seja, o mesmo número de homens e mulheres. O Congresso cumpriu o desafio que nós nos propomos, que era fazer um Congresso como um aglutinador de forças. Isso também se espelhou na constituição de uma chapa de unidade para a direção, que foi eleita com a presença massiva dos ramos, do campo e da cidade e de sindicatos de várias regiões do estado de Minas Gerais, colocando aí a diversidade, a pluralidade de representação que nós temos dentro da nossa central, com todas as forças políticas. Então nós saímos mais fortes desse congresso para as lutas do próximo período. Atualidade. O sindicato, em parceria com a subseção do DIEESE, convida a todos e todas a participarem nos meses de agosto e setembro de uma pesquisa que visa traçar o perfil da categoria. A pesquisa vai levantar informações sobre as características dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, condições de saúde, situações no local de trabalho e violência no ambiente escolar. Desta forma, o SINDIUT-MG também busca se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, ajude-nos respondendo à pesquisa através do site www.sindiutmg.org.br. Aqui no estúdio, o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, que é diretor do SINDIUT e também coordenador do escritório regional do DIEESE. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, O que é o DIEESE mesmo? Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos. É especializado em pesquisas, em estatísticas, e é por isso que foram convidados para desenvolver esse projeto no SINDIUT, né? Já tem uma expertise, toda uma experiência acumulada. Tem essa experiência, né, de fazer a pesquisa, e nós estamos inovando agora, que é fazendo a pesquisa online, né? Essa pesquisa está
disponível no nosso site, o site do Sindiúte, e também toda a estrutura do sindicato, através das suas subsedes, da sede, estão disponibilizadas para que os nossos educadores da rede pública estadual, de Minas Gerais, que estão na ativa hoje, respondam esse questionário. Nós esperamos ter uma grande adesão para que a gente possa conhecer melhor a nossa categoria, melhor representá-los, e saber exatamente quais são os anseios e as necessidades do educador e da educação em Minas Gerais. O que o Sindiúte pretende levantar? Que tipo de informação? Queremos saber quais são as dificuldades do educador na escola, dentro de sala de aula. Então, é conhecer melhor a categoria para poder estar somando nessa luta dos educadores. Um tipo de pesquisa, identificando melhor o perfil do trabalhador em educação, ele traz um impacto positivo para esse público externo? Sim, eu vejo, sobretudo, os professores na escola são um modelo que os estudantes têm a seguir no aprendizado, e é importante que haja as condições concretas para que ocorra esse aprendizado. Então, isso é positivo para toda a sociedade. Vocês têm uma expectativa de que essa pesquisa possa ser concluída em quanto tempo? Porque é uma categoria muito grande, estadual. Nós acreditamos que até outubro a gente tenha concluída essa pesquisa. Então, nós estamos iniciando essa semana de agosto a pesquisa, e também para que a gente chegue num resultado mais imediato, é importante a participação de toda a categoria, acessar o site sindiutemg.org.br, responder a pesquisa, e isso vai estar colaborando também para a celeridade dos resultados da nossa pesquisa. Então, eu agradeço ao professor Paulo Henrique pelas informações, parabenizo por esse projeto. Não perca essa oportunidade, responda logo o questionário, acesse pela internet, para que o seu sindicato possa ter informações e elementos para aperfeiçoar a sua atuação. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Momento CNTE. Cerca de 500 professores e funcionários de escola de todo o Brasil estiveram na segunda plenária intercongressual da CNTE, nos dias 7 e 8 de agosto, em Brasília, para discutir propostas de projetos de lei para o piso salarial profissional nacional e para as diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais da educação pública. O NBE estabelece que nós temos que ter plano de carreira para profissionais da educação até junho de 2016. Então nós temos uma proposta, claro que não engessa nenhum estado, nenhum município, isso sempre é uma proposta, são diretrizes que podem ser para serem avaliadas à luz da realidade de cada local, e na organização dos planos de carreira e das leis de piso, principalmente das leis de plano de carreira desses locais. Então nós temos um instrumento agora oficial, aprovado por uma instância como a plenária intercongressual, que nos dá a munição necessária para fazer a luta por um plano de carreira que seja atraente, por um plano de carreira que permita a manutenção do trabalhador na própria carreira, na educação, e que tenha um mecanismo de promoção que sejam objetivos e que permitam ao trabalhador vislumbrar o futuro, que deem garantias de futuro para esse trabalhador, e evitando assim que muitos deixem a educação e muitos nem entrem na educação, ainda que tenham vontade de serem educadores. A aprovação desses instrumentos de valorização é resultado de um longo processo de construção coletiva. Nós estamos há 25 anos no processo de unificação entre professores, funcionários e pedagogos, especialistas. Estamos trabalhando dentro dos marcos legais, plano de carreira e piso salarial profissional nacional, que são conquistas da nossa confederação, de uma forma a agregar todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação por meio de suas representações. Como dois componentes muito importantes, fundamentais na valorização profissional, que nós defendemos
como uma condição essencial para a educação de qualidade que nós queremos para a classe trabalhadora e para toda a sociedade brasileira. Os representantes dos 49 sindicatos filiados debateram e votaram as emendas propostas no documento base da plenária, discutidas durante o evento. As adequações ajudaram a aperfeiçoar o texto. O documento foi sim aprimorado com termos, com palavras, com elementos que dessem uma consistência maior ao documento, sem ferir aquela base fundamental que nós trabalhamos para os dois projetos, que é a perspectiva de um valor de piso, que desse a possibilidade de desenvolver a carreira com uma proposta que, de fato, venha a ser a referência para estados e municípios, valorizando as suas progressões na perspectiva do tempo de serviço, do curso, da titulação que o profissional tem e da sua avaliação por desempenho na perspectiva daquilo que nós defendemos como avaliação, que ela seja diagnóstica, que ela venha para melhorar o rendimento dos profissionais e dos estudantes, para que a escola possa, de fato, oferecer a educação como um papel que ela tem para garantir essa qualidade. A partir da deliberação dessa plenária, é a proposta da CNTE para disputar junto ao Congresso Nacional o piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação, com vencimento inicial de formação de nível médio de R$ 2.650 nos valores de hoje, né, e as diretrizes nacionais de carreira com estrutura mínima que garanta que a gente cubra a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Então agora nós vamos debater com a categoria toda a nossa estratégia de mobilização para que as propostas que nós aprovamos aqui consigamos aprovar dentro do Congresso Nacional. A meta 17 do PNE prevê a equiparação salarial com os demais servidores públicos. Participantes de todos os cantos do país fizeram a mesma avaliação positiva sobre a plenária e seus desdobramentos. Fazer parte de qualquer processo democrático, principalmente pela qualidade na educação básica, educação pública, é sempre muito positivo. Acredito que tudo que foi debatido aqui, vamos lutar para que vire realidade, para que não fique só no papel. E o mais importante é ver a nossa categoria unida. A avaliação é muito boa, muito positiva, porque aqui debateu assuntos relacionados à educação de todo o Brasil, né, que nesse momento está passando por uma situação às vezes complicada, mas nós estamos debatendo aqui os rumos que nós queremos para a educação de todo o país. Olha, eu acho muito importante a gente ter esse espaço para fazer esse debate em relação à carreira, em relação ao piso dos profissionais do magistério, num momento em que todos os estados têm a maior dificuldade em reconhecer que a valorização dos profissionais da educação vão fazer com que nós tenhamos uma educação pública de qualidade, que é aquilo que nós almejamos. Os educadores, que usaram uma camiseta da campanha em defesa dos royalties para a educação ao final do evento, estão se mobilizando agora para derrubar o projeto de lei do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que revoga a participação obrigatória da Petrobras no modelo de exploração de partilha de produção de petróleo e compromete os investimentos em educação. Quando se pensa no Plano Nacional de Educação aprovado, para que seja colocado em prática é necessário o financiamento. E os royalties do petróleo é um valor já destinado para a educação e, portanto, nós não podemos deixar que a Petrobras não seja a única responsável pela distribuição dos royalties do petróleo que nós vamos precisar para a educação. No encerramento da plenária deliberativa, o presidente da CNTE, Roberto Leão, apresentou uma nota pública da Confederação, resultado da discussão política sobre a conjuntura nacional. O manifesto é em defesa da democracia, contra o golpe e a retirada de direitos, reafirmando que a destinação dos royalties de petróleo é um compromisso com a educação pública. Achamos que todos os desvios devem ser apurados e quem cometeu os pecados vão ter que pagar por eles. Mas o que não se pode é condenar toda uma história, toda uma empresa que é tradicional, que tem contribuído para o desenvolvimento do país, à falência, para ser entregue ao capital internacional, como nós acreditamos que é o desejo de muitos desses que trabalham na perspectiva de desqualificar a Petrobras. Fica agora com o nosso quadro de humor.